Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Miss. Eu sou a Eduarda Brown, Miss Supernational Espírito Santo. Estou aqui com a Ariana Dutra. Seja muito bem-vinda. Oi, gente. Hoje eu tô aqui ao lado da nossa futura Miss Brasil Supranational. Se Deus que abençoar. os anjos digam amém. Amém. Que prazer, Duda, ter você aqui. Prazer todo Gente, meu, e viu? hoje eu te digo, tá? A apresentadora oficial é ela. Olha só que responsabilidade, viu? E hoje nós temos uma convidada mais que especial, viu, Ari? Será que é especial mesmo? Muito. Será? Gente, vocês não têm noção de quem estará conosco aqui hoje. E é uma pessoa que faz parte da tua história, né? Muito. Faz parte da minha história e de outras misses também, viu? Ela trabalha aí com diversos talentos. Olha só, o nosso episódio de hoje, então, nós vamos falar sobre preparação. Isso que é muito importante para uma Miss participar de qualquer concurso. Então você que tá aqui de olho no Pod Miss, fique ligadinha porque as dicas de hoje serão super. Super. Então vamos lá chamar? Vamos lá. Roda a vinheta. E a nossa convidada de hoje, Ari, olha, ela é uma mulher multifacetada, porque nós mulheres somos multifacetadas, né? Ela que é apresentadora, palestrante, mentora de comunicação e estratégia para Miss. Então, assim, ela é de tudo mais um pouco, viu? Como assim, gente? Então, peraí. Como nós falamos que hoje a nossa convidada é de honra, é um currículo extra mega power, né? Muito. E claro que a gente vai deixar ela se apresentar também para vocês conhecerem Fica um ainda pouco melhor. mais. Jennifer Lubianca, seja muito bem-vinda ao Pod Miss. Bom dia, Pod Miss, bom dia, meninas. É um prazer estar com vocês. Eu estou muito feliz de acordar aqui ao lado de vocês, comer o cafezinho, para falar de umas coisas que eu mais gosto de falar, que é preparação de concurso. Obrigada pela oportunidade. Então já vamos começar com esse assunto, né? Mas antes, Jennifer, eu gostaria que você se apresentasse para todos que estão assistindo o episódio do Pod Miss Cast. Com o maior prazer. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o nosso bate-papo. Eu sou Jennifer Lubianca, sou natural aqui de Curitiba, no Paraná, tenho 31 anos, e eu falo que a minha trajetória nos concursos de beleza e como preparadora, ela é recente, mas a minha paixão pela comunicação, ela vem desde muito pequena. Eu sou formada em design de moda, em comércio exterior e negócios internacionais, e profissionalmente eu atuei no mercado de varejo de luxo durante 10 anos da minha vida, preparando equipes em treinamento de moda, comunicação, gestão de clientes. Então, eu sempre fui aquela pessoa que gostou de se preparar para trabalhar com pessoas, para trabalhar com o público. E eu brinco que um pouquinho disso moldou a minha personalidade comunicacional, ao que eu faço hoje. Morei fora do Brasil, estudei fora do Brasil, sou poliglota também, falo 4 línguas. Não, então... Jennifer, você não tem 31 anos, né, minha filha? Não, peraí. Tem alguma coisa errada que não tem lógica. Então, Tanta coisa em tão pouco tempo. Não é? Que isso, Brasil? Não tem condições, não? Então, isso é muito legal, porque ao longo da minha trajetória, se alguém me dissesse há 5 anos atrás, né, como você se imagina daqui 5 anos, eu jamais diria que eu estaria onde eu estou, porque a vida nos reserva surpresas. Então, eu, depois de atuar durante 10 anos no mercado de varejo, voltei a participar dos concursos de beleza como Miss, que eu já tinha participado no passado, há mais de 8 anos, e porque eu tive um sonho profético, isso dá até um outro podcast. E eu voltei para o mundo Miss, e eu brinco que eu não venci o meu Miss Brasil, mas o mundo dos concursos de beleza me colocou no lugar onde eu preciso estar, que é hoje aqui assessorando misses, preparando, fazendo que as misses e misters e pessoas de diferentes áreas se apaixonem pela comunicação e vejam que a comunicação, ela de fato, ela é a chave do sucesso e é que nos coloca nos lugares onde nós desejamos estar. Então, resumidamente, muito resumidamente, é isso a minha trajetória entre o design, varejo, moda, lojas, comércio, para esse universo dos concursos de beleza. Sensacional, viu? Eu sabia que era, mas não sabia que era isso tudo, Não né, era Duda? isso Você podia ter tudo me e mais um preparado, pouco. né? Mas é muito interessante frisar isso que a Jennifer disse, que ela participou do Miss Supernational Brasil, né, Jennifer? Ela não conquistou a coroa,
mas ela viu uma outra oportunidade de crescimento. E que muitas meninas que participam de concurso, às vezes ficam frustradas por não conquistar a coroa. Mas e aí? Se eu não ganhar, o que eu vou fazer? E foi isso que te deu aí o insight de você começar a fazer essas mentorias com as misses, né? Um grande insight. Então eu falo assim, que acima de tudo as meninas precisam estar dispostas a ouvir. Acima de tudo, ninguém é bom em tudo e a gente precisa, o período de preparação é a parte mais divertida dos concursos, porque é onde a gente se descobre, é onde a gente aprende, aonde a gente identifica, ok, eu sou melhor nisso eu não sou tão boa, e fazer do limão uma limonada, né? Pegar o limão, fazer a limonada, pegar a semente, plantar outra árvore de limão, pegar a casca, fazer um bolo, você usufruir daquela experiência ao seu favor. E eu acho que as meninas precisam entender disso, que o mundo Miss, ele é um caminho, mas não necessariamente as coisas vão vir para você de forma muito mágica. Isso é uma ilusão do mundo dos concursos. Vou me tornar Miss e as coisas simplesmente vão acontecer. Elas não acontecem do nada. É você que se prova a você mesma quais são os seus talentos e o quão apta você está para ir atrás de oportunidades. Então, as coisas vêm para quem trabalha, para quem se conhece. Então, eu não venci o meu Miss Brasil e eu sempre gosto de frisar isso. Eu não venci o meu Miss Brasil, mas isso não me impediu de ir além e conquistar coisas muito além do que as pessoas imaginavam que eu era capaz, que eu mesma imaginava que eu era capaz. Então, o céu é o limite para aquele que realmente entende quais são seus pontos fortes. E o meu sempre foi essa parte de pessoas, de contato, de falar, de interagir, de gerar conexões. E isso é o meu grande diferencial como mentora e como pessoa e na vida. É muito legal você falar isso, Jennifer, porque é uma coisa que é o motivo do PodMiss existir. Muitas meninas, e meninos também, né, que tem os misters, né, os misters. Que desejam participar desse mundo Miss, fica muitas vezes na ilusão de que é algo fácil demais, e também, né, Duda, naquela ilusão assim, e se eu não ganhar? Eu fracassei? Exato. E eu também sou mentora, né, e hoje eu entrei nesse mundo Miss, né, e a Duda, eu tive a oportunidade verdade. também de estar um tempo com a Duda, e uma coisa que eu sempre converso e se a coroa não vier? E se a faixa não vier? O que vai acontecer, né, Jennifer? Então é importante. Olha que legal a história da Jennifer aqui. Então, para vocês que estão assistindo o PodMiss hoje, tenham isso na mente. Não é sobre uma faixa e uma coroa. Amém, que vocês ganhem, né? Mas só tem um vencedor. Só existe um vencedor. Então, é o processo. É o processo. Eu vi a Duda fez uma homenagem pra você e eu achei lindo, porque sobre... Eu quase... eu fiquei, meu Deus, mas ela surpreende, ela não me falou que ela... Pra quem não sabe, gente, a Jennifer também é minha mentora, ela que me ajudou aí nessa preparação para o Miss Supernational Brasil. E ela esteve comigo desde o início, assim como a Ari também esteve. E eu acho muito interessante a gente falar que a Jennifer, além de ser mentora, né, sua comunicação narrativa, ela pega, gente, no fundo do fundo da alma, a nossa história, pra gente trazer a nossa narrativa com muita verdade. Porque muitas vezes as misses, Ari, entram nos concursos e não sabem o que falar, como falar. Ué, mas eu vou falar que, não, Miss, usar a minha voz para inspirar. Tá, mas como? Todo Por quê? mundo fala não isso, Jennifer? né? Eu falo que, lamentavelmente, 80% das misses são muito genéricas em tudo que elas falam. Os misters estão bem, às vezes um pouco menos, porque eles não vêm, eles entram no mundo dos concursos por caminhos um pouco diferentes das meninas. Dificilmente você vai escutar um mister, nossa, porque isso é meu sonho. É muito diferente. Então, 80% das misses caem nessa questão do genérico, do que todo mundo fala. Eu quero ser voz para representar mulheres. Eu brinco, queira ser voz para representar pessoas, não apenas mulheres, né? E porque eu quero mudar o mundo. Nós sabemos que é difícil o contato com o mundo, né? Então eu falo, queira mudar a sua comunidade, queira mudar as pessoas que estão ao seu redor. O mundo é algo muito grande. Dificilmente o mundo Miss tem acesso a essa grandiosidade de mudanças, mas a mudança começa acima de tudo na gente, em quem está ao nosso redor e as pessoas que têm contato com a gente, porque esse é um grande lema que inclusive o Supernational traz, que não importa quão grande é a diferença que você quer fazer, da menor diferença à média à maior, todas elas são importantes desde que você faça a diferença na vida de alguém.
Perfeito. Só pegar um outro gancho aqui, Duda e Jennifer. Porque aqui no PodMiss, nós sempre falamos muito do Miss Universo Brasil. E nós estamos hoje com o Supranational. Isso. Qual que é a diferença dessas franquias? Né? Existe diferença? E aí, Jennifer, você só trabalha com misses do Supranational ou de qualquer franquia? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. E tem diferença quando você vai treinar, enfim... Bom, hoje em dia os concursos eles são bem diferentes entre eles quando se fala em ideais, mas eu falo que o que unifica os principais concursos do mundo, que são chamados do Grand Slam, enfim, Duda é uma Miss que já passou pelo Universo, eu já passei pelo Universo como candidata municipal há muitos anos atrás, é muito a intencionalidade. Eu falo que hoje eu trabalho com todos os concursos e eu trabalho com uma faixa etária muito abrangente. Eu trabalho com candidatas de 9 anos para cima. Antigamente eu trabalhava com apenas 12. Eu tive uma candidata que foi um grande desafio para mim, foi a pequena Sofia Moraes, que hoje é mini Universo, uma menina muito inteligente, muito extrovertida, com uma família que sempre apoiou muito e muito talentosa. Então, trabalhar com crianças, para mim, foi um grande desafio, mas eu trabalho muito com adolescentes, com concursos teens, depois os adultos, Universo, Supranational, Grand, International e Latina, e diversos concursos, porque eu falo que a comunicação, ela abraça muito bem a todos, e depende muito de cada candidato entender, ok, aonde eu estou, como que eu tenho que comunicar, o que esse concurso espera de mim, e eu gosto muito de pensar na frente, o internacional, o nosso foco é sempre ganhar lá fora, ganhar o maior prêmio de todos, então sempre adaptar a nossa comunicação, a nossa presença, o que o internacional espera de nós misses, das misses, das equipes, das organizações. Então, hoje eu tenho o prazer de trabalhar com vários concursos, com coordenações, com misses independentes, com, né, enfim, coordenações municipais, estaduais, nacionais. Então, eu, graças a Deus, hoje eu cultivo um bom relacionamento com todos os concursos de forma geral, tanto infantis, adolescentes, quanto adultos. E há diferenças entre, você falou, diferença entre Universo e Supra, eu diria, bom, Duda, você agora é Supra. O que você sente, agora eu faço, a pergunta dela, eu faço, na sua posição, o que você sente que tem de diferença, você que já foi Universo e hoje está Supra? Olha, na verdade, quando eu participei do Universo, eu não tinha muitas experiências, então eu entrei de cabeça e encarei o que tinha que vir. Mas as abordagens são diferentes. Eu vejo que o Supranational, ele dá liberdade pra gente trabalhar muito bem as nossas diferentes facetas, né? Então, por exemplo, ele gosta de uma mulher que trabalha com as redes sociais, que tá ali, querendo ou não, inspirando de alguma forma, mostrando o seu trabalho. Eles gostam de mulheres, né, mais fashions também, que trabalham como modelo, que tem ali o seu projeto social. Não é, assim, o tão forte, né, como o Miss Mundo, que abraça muito o social. Tudo que envolva o social. Exato. Mas ele mostra a importância de ter ali, né, que é o From the Grow Up, né? From the Grown Up é um tema, é o lema do projeto social. E cada concurso tem o seu próprio lema. E cada concurso tem abordagens visuais, comerciais, sociais muito diferentes. Né? Eu falo que o Miss Supranational, o que eu mais gosto do Supranational é justamente ele ser multifacetado. Ele não espera que a Miss esteja em suas aparições no seu máximo glamour, no seu vestido mais perfeito, mas que ela se demonstre uma mulher humana, uma mulher que esteja ali para trabalhar, arregaçar as mangas e ir atrás da diferença. Não que os demais concursos não tenham muito esse apelo, mas o Supra, ele equilibra muito bem a mulher fashion, a modelo, a comunicadora, a influencer, a filântropa. Então, isso é muito, muito interessante. E outros concursos não tem tanto essa abordagem. O Miss World, por exemplo, pede uma mulher muito bela, muito intelectualizada, mas uma mulher que esteja para viver as causas sociais. Né? O Beleza com Propósito é o grande lema do Miss Mundo. Né? O Miss Grand International é um concurso que tem um apelo muito mais comercial, muito mais agressivo. Eles querem uma Miss que seja comercial, que seja impactante o tempo inteiro. É uma Miss que não vai comunicar muito, mas é uma Miss que vai fazer grandes presenças grandiosas. Já a Mundo, ela comunica mais.
A Universo comunica mais também, mas nunca fica muito claro qual é a abordagem social do Universo. A do Supranational, ela é muito mais diversificada. Eles procuram misses que estejam prontas para fazer a diferença. Não importa se ela é pequena ou se ela é grande, mas que ela queira fazer algum tipo de diferença no seu país e além das fronteiras, né, em outros países, com outras pessoas, gerar vínculos. Então, o Supra ele é um concurso que nasceu como um concurso de modelos em 2009. Né? Então, é um dos concursos mais babies do Grand Slam, junto com o Grand International. Então, é um concurso que sempre procurou por mulheres elegantes, mulheres com opinião, mulheres com presença, mas mulheres que realmente tenham essa capacidade de ser muitas em uma só. Verdade. Por isso que eu me identifiquei tanto com o Supra. Porque, a Jennifer também, que a gente tem até histórias um pouco parecidas. E eu me identifiquei muito. E isso é importante, quando a Miss se identifica com a franquia. Legal. E está disposta a encarar esse desafio, né? Porque o concurso, ele é um desafio. Mas você tem que se sentir bem. Porque o que você vai mostrar no concurso que não tem nada a ver com você? Não é isso, Jennifer? Exatamente. E também entender que o concurso, ele tem um visual. E você entender se você encaixa naquele visual, se você tem que se adaptar para aquele visual. Porque, no final das contas, é um concurso de beleza. As mulheres têm que ser muito belas, né? Um belo rosto, um belo corpo, tem que ter uma harmonia geral. E é isso que as pessoas esperam. Porque, no final das contas, é um entretenimento, é um grande show. E as pessoas esperam isso. Mulheres muito inteligentes, mulheres muito bem preparadas, mulheres que saibam ter uma presença de palco, mas que saibam conversar com as pessoas e que aprendam a abraçar as pessoas, porque hoje Duda vai para o Miss Brasil, eu já fui, mas se ela vence, ela vai para a Polônia, né, um país muito diferente do nosso, com culturas muito diferentes, um idioma completamente diferente, e ela tem que estar preparada para abraçar isso. E as pessoas não sabem, mas o Supranational é um dos poucos concursos do Grand Slam, na verdade, se não me engano, o único, que é passado na Europa por TV aberta, pela televisão aberta da Polônia. Então, é um dos poucos concursos que passa em um canal de acessibilidade a todo o público polonês e europeu. Gente, que bacana! A Duda vai estar na Europa, gente! Já pensou? Já estou visualizando, minha amiga. Mas pegando o que vocês falaram, é muito interessante, porque no fundo, né, Jennifer, você que trabalha com isso, tudo tem a ver com seus princípios e seus valores também. Então, se eu não estiver conectado com aquilo que faz sentido para mim, com os meus princípios, com os meus valores, não vai haver verdade. Então, se não há verdade, a narrativa é até mais complicada de... Não tem como criar uma narrativa. Ela não é convincente. Exatamente. Eu falo que a oratória e a comunicação são coisas muito diferentes, mas elas andam de mãos dadas. Então, nem sempre um bom orador vai ser aquele que mais impacta na mensagem. E, às vezes, o comunicador não vai ser um bom comunicador que impacta na mensagem, que emociona, não vai ter as melhores técnicas de posicionamento de palco, de dicção, mas aquela mensagem vai emocionar. E eu falo que o grande forte do meu trabalho, o que eu trabalho com as minhas meninas e meninos, é que a oratória, as técnicas, elas são sumamente importantes. Mas, acima de tudo, é a mensagem que você gera e como você se conecta com as pessoas. E isso é o que faz você se tornar uma pessoa inesquecível. É o tipo de mensagem que você transmite. E esse é o meu grande foco de trabalho, que as pessoas procurem na sua história, na sua jornada, procurar serem cada vez mais autênticos, independente das dificuldades, das adversidades que cada um tem enfrentado na sua vida, e utilizem isso como um argumento de história para se tornar único, se tornar realmente autêntico, e não cair no básico de quero ser voz para as pessoas. Às vezes até quer ser voz para as pessoas, mas que caminho comunicacional eu posso encontrar para falar isso de uma forma mais inteligente, diferente, que me coloque, que faça isso aqui de mim, me tire do bolão e coloque, ok, essa aqui, ela é diferenciada. E é isso que eu procuro sempre fazer com os meus alunos. Verdade. E o que a gente estava conversando antes, Jennifer, eu e a Ari, que você trabalha com diversas misses, né? Agora o Miss Supranational, ele vai acontecer em abril, e eu vejo que, além de mim, Miss Supranational Espírito Santo, você trabalha com outras Misses Supranational. Como que você diferencia essa abordagem? Porque, querendo ou não, nós estamos numa competição. Então, como que você trabalha para que cada uma possa ali mostrar, né, o seu diferencial, mas, né, que tenha uma narrativa diferente? Ou será que é a mesma coisa que você passa? Então, como é que é? Não, e uma outra pergunta também, gente, aproveitar aqui.
não há ciúmes das candidatas, tipo assim, você tem uma preferência por mais essa, por aquela, não? Já passou por uma situação como essa? Nessa edição eu não tive muito isso, mas no ano passado, na última edição eu tive, mas você tá trabalhando com a Miss fulana de tal, ela é boa, você gosta mais dela do que de mim? Gente! Eu falo assim, que graças a Deus, eu falo assim que Deus coloca as pessoas certas na nossa vida, até os alunos certos na nossa vida. Apesar de eu trabalhar com mais de uma aluna para a mesma competição, todas as minhas misses são todas muito diferentes uma das outras. Esteticamente, histórias muito diferentes, abordagens sociais muito diferentes. Então, a forma de você enxergar em como o mesmo concurso tem candidatas excepcionais com estilos muito diferentes, né? Hoje eu trabalho com Duda do Espírito Santo, eu trabalho com meninas do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Pernambuco. Então, assim, eu tenho meninas do Brasil inteiro e cada uma delas tem uma abordagem cultural brasileira muito diferente. Eu falo dores muito diferentes, alegrias muito diferentes e direcionar que cada uma enxergue o que na sua história compactua com os princípios e valores que o Supranational procura. Porque o Supranational é um concurso que procura mulheres que queiram ser líderes, mulheres que não tenham medo da sua história, mulheres que se vistam de coragem para enfrentar as adversidades, mulheres que queiram usar a plataforma para crescer, para sonhar, mas para transformar sonhos em realidade, que arregassem as mangas e queiram trabalhar para ir atrás, né? Não viver naquele mundo da ilusão, eles querem alguém de ação. Então, que a Miss realmente encontre histórias, anedotas, vivências pessoais que possam embasar esses valores e que isso seja convincente e que as pessoas que irão avaliá-las enxerguem, uau, ela tem tudo a ver com o que o Supranational procura, os valores dela compactuam com o Supranational. Os projetos sociais têm a ver com o que a organização espera de uma Miss. Então, cada uma delas traz trajetórias diferentes, vivências diferentes, argumentos diferentes para embasar valores, por mais que os valores sejam muito próximos, a base argumentativa é muito diferente, né? Duda trabalhou com comércio durante muitos anos na cidade dela, teve um contato mais próximo do público, com o diferente, né? Com horários específicos. Tem outras meninas que nunca venderam, né, um pirulito e não sabem essa coisa da abordagem de venda, do importante da sondagem, da técnica de venda, sondagem, blá, 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 e todas essas coisas. E precisam reaprender isso, perder o medo de abrir as suas vulnerabilidades e mostrar, essa sou eu, isso é o que eu tenho a oferecer a vocês, e é o que eu tenho de mais valioso. Então, essa é a forma em como eu direciono, que cada Miss, por mais que seja o mesmo concurso, não procure se equiparar às outras concorrentes, mas que ela entenda que tudo que ela precisa está na construção de quem ela vem sendo até hoje. E mostrar que tudo aquilo tem valor, que o concurso precisa, é um grande desafio. Porque muitas falam, tal Miss já viajou 1000 países, eu nunca saí da minha cidade. Tal Miss já é apresentadora e eu nunca gravei na frente de uma câmera. Isso não te impede de absolutamente nada. E nós temos exemplos muito claros. Miss Supranational Brasil 2022, Giovana Reis, ganhou com 20 anos de idade, muito nova, nunca tinha saído do Brasil, pouco conhecimento da língua inglesa, mas tinha muita coragem, muita vontade, muito jovial, muito diferente de todas as outras. Cativou com a sua personalidade, com a sua passarela e ganhou o concurso, né? Eu já era macaca velha, já há quase 29 anos, 4 idiomas, mais de 8 países, também magra e divertida, mas aquilo não era para mim, era para ela. Então a gente cativa as pessoas por caminhos diferentes. E para mim é justamente isso, que cada uma enxergue que a sua história tem o potencial necessário para elas mostrarem quem elas realmente são. Independente do resultado, elas olharem para trás e pensarem, ok, tudo valeu a pena. Não ganhei a coroa, mas eu sei que eu vou ganhar outras coisas. Profundo, né, Ari? Deixa eu até sem palavras aqui, de vez em quando. E é muito interessante falar isso, porque às vezes as meninas, e eu me coloco nessa posição também, porque eu estou me preparando para um concurso, existem muitas essas comparações realmente com as candidatas, e até mesmo que o público externo faz com as misses.
que começa a colocar lá, quais são as favoritas e não sei o quê. E as meninas que ficam acompanhando ali, tipo, 24 horas, fica muito pilhada. Você fica naquela comparação. Mas quem teve essa preparação psicológica de eu sei quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e o que eu quero mostrar, fica muito mais simples e muito mais leve no concurso. A gente consegue transmitir isso pro público. Mas eu falo que no início eu me senti, até eu, assim, me senti meio que assim. Porque, querendo ou não, o público hoje, eles me colocam sim como uma das favoritas pro título. Mas eu sei o meu potencial e, assim, eu fico no pé no chão. Porque isso é importante também. Porque pra não subir isso na cabeça e você não ficar pilhada. E a grande verdade é pra vida isso, Exato. né, gente? Seja no concurso Miss ou em qualquer lugar, qualquer profissão. Eu falo que isso aqui, né, o smartphone, o celular, ele tem um papel fundamental na nossa vida, porque eu, por exemplo, a minha vida profissional, boa parte está aqui, Sim, né? eu também. Só que, não é? Só que ao mesmo tempo, isso aqui, se nós não soubermos usar, isso vira um veneno. Muito. Isso aqui nos mata, não é? Porque essa comparação. E eu sempre falo, eu repito aqui, gente, não compare os teus bastidores com o palco das pessoas. Aqui as pessoas só colocam palco, o que elas querem apresentar. Exato. E a Duda, aqui no Instagram, tá tudo perfeito, né, Duda? No Exato. Instagram, a Duda tá super preparada, mas, e não que ela não esteja, tá, gente? Não é sobre isso. Mas é sobre os medos que também vêm. Exato. Porque por mais que haja preparação emocional, por mais que nós tenhamos, né, a Duda tem um arcabouço de preparação, assim como outras candidatas também. Mas como eu tô falando pra vocês, é pra vida, gente. Sim. Eu dou palestras há quantos anos? Eu fui professora há 7 anos na faculdade, mas toda vez que eu vou pegar o microfone, que eu vou pra frente na plateia, eu fico nervosa. E as pessoas falam, Ariana, sério? E sabe o que eu falo, Jennifer? O dia que eu perder isso, eu tô fadada ao fracasso. Exato. Não é? Mas total, porque é aquela ansiedade na boca do estômago que faz a gente perceber o quanto aquilo é importante pra gente. E quando o nosso compromisso com a excelência ainda está vivo. Porque todo mundo quer ser admirado, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser lembrado. E a gente sempre vai fazer o nosso melhor, sempre vamos fazer o nosso melhor para que as pessoas gostem da gente. Isso é natural do ser humano. O ser humano, ele procura a aceitação, né, dos outros, dos próximos. Isso a sociologia explica a necessidade de pertencimento, então, né, Jennifer, que fala. Exatamente. Então, se a gente perde essa sensação, meu amor, você precisa encontrar outra coisa. Tá tudo certo pra dar errado. Exatamente. E estar ligado à sua história, à sua verdade, é muito importante. Para as misses que queiram participar de concurso, é uma dica essencial. Porque a internet hoje, como a Ari disse, é um mundo que as pessoas só mostram a beleza das coisas. E existem comentários ruins, Sim. existem torcidas das outras candidatas que vão comentar nas suas publicações, que não vão torcer pra você porque tá torcendo pra outra candidata. E tá tudo bem. E uma dica que eu fiz recentemente, tá? A Jennifer acho que nem sabe disso. Mas que eu tive uma semana de muitas crises de ansiedade. Porque agora o concurso tá chegando. Por mais que eu já estou... Eu me sinto preparada, assim. Mas querendo ou não, é aquele nervosismo, aquela ansiedade que vai existir. Eu silenciei absolutamente tudo do meu Instagram que fala sobre Miss. Tudo. Eu não vejo nada de outras postagens. Eu não, só deixo ali o perfil oficial do Miss Brasil. Pra sua sanidade mental, exato, né, Duda? E também não vejo nada das outras candidatas. Eu tô focada no meu. Só vai aparecer no feed coisas que eu gosto de acompanhar, coisas leves. Perfeito. Que esse momento de reta final que eu preciso. Perfeito. E é uma dica que eu dou pras pessoas. No Instagram tem a opção de você silenciar publicações, stories, reels, tudo. Que você só vai ver coisas que você gosta. Tipo assim, não é que eu não gosto de acompanhar, eu gosto. Sim. Mas nesse momento, eu vi que eu tava ficando muito ansiosa. E que eu não queria isso. Mas é uma técnica que a gente usa de inteligência emocional. Exato. Porque o que acontece, gente? A questão fisiológica no nosso cérebro nós não podemos evitar. Sim, sim. A ansiedade, ela é natural. O medo faz parte, né? Nós temos 5 emoções primárias e o medo tá ali, né? É o primeirão. A gente fala que tá aqui, ó, já conectado no nosso cérebro. Então, como que eu posso lidar com esse medo? Sim. Então, você tá agindo da forma correta. Se tá me dando crise de ansiedade, se não tá fazendo bem,
Melhor coisa é não acompanhar, é trazer leveza para esse momento. Exatamente. E não tem nada a ver com preparação. Porque Exato. a Duda tá super preparada. Mas é exatamente por cuidado, é se amar. Sim, exatamente. É se amar. Concordo plenamente, porque a internet é um ambiente muito hostil. Ao mesmo tempo que ele é o nosso trabalho, ele é o nosso lazer, ele é um meio de falar com a família, de conversar com a família, de nos promover o nosso trabalho. É um ambiente onde existem muitas pessoas maldosas. E eu falo que as pessoas, às vezes, são maldosas sem perceber que elas são maldosas. Porque eu sempre falo para as minhas missas, para as minhas alunas, queiram competir, queiram ser competitivas, queiram ganhar. Não é ruim você querer ser competitiva, inclusive eu acho que isso é uma coisa que falta muito nas gerações mais novas, essa sede de querer vencer as coisas, mas entender também que a gente não vence sempre. Trabalhar o espírito de competição, de ganhar, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha mais, às vezes perde mais, mas aquilo não define quem você é. E eu sinto que as gerações mais novas, a geração Z, o que está vindo pela frente, são pessoas cada vez mais fragilizadas, pessoas cada vez mais amedrontadas de quem elas são, o porquê elas estão ali, e a gente precisa instigar isso. As pessoas hoje em dia praticamente já não praticam esportes em equipe, porque tem medo da agressividade, só que tudo aquilo canaliza instinto de equipe, de sobrevivência, de você entender qual é o seu lugar naquele meio como um todo. Então eu falo para as meninas, queiram ganhar, trabalhem para poder ganhar, sejam competitivas, mas acima de tudo sejam humanas, construam vínculos, façam amizades. Eu cultivo amizades do meu Super National que eu trocaria por qualquer coroa, não trocaria por qualquer coroa nem faixa nenhuma, né? Hoje, Adriana Ianca, Miss Grand Brasil 2023, competiu comigo no meu ano, classificou melhor do que eu, e meses depois, né, ela, amiga, vou voltar para o Miss Brasil. Eu falei, você tá louca? Falei, 10 anos de concurso. Falei, meu amor, aposenta já deu já para você. E ela, não, Jenny, eu preciso, é meu sonho, eu quero muito, você que vai me ajudar. Falei, Adriana, você classificou melhor do que eu, você quer que eu te treine? A Adriana Ianca, as pessoas não sabem, foi a minha primeira Miss, foi a minha primeira aluna. E juntas construímos uma amizade muito grande pré-confinamento do Super National, pelo Instagram. Amiga, ai, que bom, quero ser seu colega de quarto, vamos fazer amizade. E ela sempre foi muito receptiva. Então eu falo com as meninas, não tenham medo de fazer amizades antes, não tenham medo de conversar com as suas colegas de confinamento. Você não vai ser amiga de todo mundo, nem todo mundo vai ficar para sua vida, mas as pessoas que ficam são pessoas que vêm fazer a diferença na sua vida, assim como é Giovana Reis, assim como foi a Adriana Ianca, depois trabalhando com ela quase 10 meses para o Miss Grand Brasil e depois para o Miss Grand International, Miss Pernambuco Super National, do meu ano, Joyce Tavares também. Hoje eu trabalho com muitas pessoas do estado do Pernambuco, graças a ela. Então, o concurso abre portas, abre amizades, cria vínculos, né? Queiram se humanizar e criar esses laços, mas queiram sejam competitivas, mas saibam ganhar e saibam perder. Eu acho que isso é uma coisa que é importante falar. É verdade, as também. amizades é uma das partes mais gostosas, área do confinamento, do concurso. Eu também, a maioria das minhas amigas hoje são de concurso. Sério? Quando eu participei. E é legal que, assim, eu falo que eu tenho amigas em cada cantinho do Brasil. E aí, quando eu viajo pra algum lugar, eu já mando mensagem pra ela, tô chegando no seu estado, vamos que legal, se ver. Gente. É muito legal. É muito bacana gostoso. vocês falarem isso. Se torna uma grande família. É legal vocês falarem isso, porque assim, vamos jogar na mesa. Eu sou essa, viu, Jennifer? Eu sou a que eu trago as coisas pra mesa aqui no Pod Miss. Bora lá. Nós, mulheres, Sim. nós temos uma fama de que nós não sabemos apoiar umas às outras. Verdade ou mentira, gente? Fala pra mim. Isso é fake ou é uma verdade? Não, eu acho que é verdade. Tá? Eu acho que a gente vive um momento onde reina a hipocrisia em muitos âmbitos profissionais e sociais, onde as pessoas querem vender uma coisa, mas por trás dos bastidores é outra, a qualquer custo. E no mundo Miss, eu falo assim, nós temos muitas misses que estão misses, não que são misses. Legal. São meninas que estão ali para dar o close, para ter visibilidade, para ganhar seguidor, e não está errado, cada um faz seus investimentos da forma que acha que tem que ser, mas muitas meninas que não estão misses
são misses sem saber. Já são pessoas que gostam de estudar, que são muito colaborativas, que têm um bom coração, que naturalmente as pessoas se sentem atraídas por ela. Eu acho que essa é a essência do mundo Miss. Acima de tudo, você tem que ser Miss, não estar Miss. Eu acho que ser é muito mais importante do que estar. E fugir das hipocrisias, entender que elas existem, que você vai precisar lidar com elas, mas não que você precise se mancomunar a isso, né? Você não precisa disso para ganhar uma coroa, para conquistar oportunidades. Você sempre, nunca fugir de quem você é, dos seus princípios, dos seus valores. E o que mais a gente tem visto é a distorção dos valores, né? Do que as coisas significam. Então eu falo assim, por um mundo, por pessoas mais verdadeiras e menos hipocrisia. E fazendo essa analogia aqui, né? No mundo empresarial tem muito isso. Às vezes as pessoas querem crescer não por sua competência ou habilidade, mas em puxar o tapete do outro. Isso acontece demais em todos os ambientes. Só que foi o que a Jennifer acabou de falar, Duda. Claro que o ambiente onde nós vivemos, ele influencia diretamente no nosso modo de pensar, no nosso comportamento. Isso é algo natural. Só que quando eu tenho um valor, meus princípios e valores são muito bem firmados, não faz sentido dar continuidade, né? Não faz sentido. Então, pegando aqui o que a Duda falou, nossa, as minhas melhores amigas, as amizades mais fortes, e a Jennifer aqui, né, falando que também teve assim. Então, o que eu quero dizer para vocês é, um ambiente onde existem várias mulheres, e eu posso falar aí, gente, porque eu atuei mais de 16 anos no mundo de gestão, e eu conheço muitos homens, muitos gestores e muitas mulheres líderes gestoras que falam que preferem trabalhar com homens a trabalhar com mulheres. Muitos, em diversos aspectos. Inclusive, em algumas empresas onde eu dei treinamentos, falava assim, Ariana, o que faz? Quando junta muita mulher, dá problema. Então, o que eu quero dizer para você é que você pode fazer a diferença. Exato. O grande problema é que eu quero mudar o mundo, mas eu não mudo o meu mundo. Eu não mudo a minha forma de pensar. Então, você que deseja ser Miss, você que tem... E também tem aquela questão, talvez já tenha uma tendência. Como que você lida em casa com o seu irmão, com a sua irmã, com a sua família, com a sua mãe? Vai muito disso. Como você lida no dia a dia. Aquela pessoa que você é no dia a dia, não vai acontecer um pirilim-pim-pim que você colocando a coroa de Miss, você vai mudar. Exato. Não é? Não existe, gente, fórmula mágica. É o que eu falo. Chega dia 31 de dezembro, todo mundo fala, ai, meu próximo ano vai virar a chave. Peraí, não existe uma fórmula mágica que meia-noite do dia 31 pro dia 1º... Cinderela, né? Mudou tudo. Não, é você que precisa olhar para as suas ações. Verdade. Olhe para dentro. Nós queremos muito mudar o mundo externamente, né, Jennifer? E esquecemos que a verdadeira transformação começa de dentro para fora. Então, mulher, menina que deseja fazer parte desse mundo Miss, se a Duda conseguiu ter essas amizades, é muito do mundo dela, da sua realidade que você criou, né? Dos seus princípios, dos seus valores, e você fez a diferença. E você não pode ter medo de levar os seus princípios e valores. Perfeito. Porque a maioria, assim, o mundo Miss e o mundo, né, no modo geral, ele é muito traiçoeiro. Total! Então vai ter ali muitas oportunidades, talvez até muito fácil de você bandejas! Mas assim, será que vale a pena eu entrar para determinada situação ou fazer determinada coisa? E aí você fica naquilo, fala assim, não, isso não faz parte do meu princípio, não faz parte do meu valor, eu não vou fazer isso. E no mundo Miss, você não pode ter medo de mostrar os seus princípios e valores, porque eu falo que cada pessoa tem a ideia da Miss ideal. Não é? Cada um tem a sua Miss ideal na cabeça. Então, se eu vejo determinada menina, vou falar assim, não, mas fulana tem que ter isso, não, tem que mudar aquilo, e não sei o quê. Mas é porque a minha Miss ideal, talvez a Miss ideal da Ari seja totalmente diferente, da Jennifer é diferente. E a gente que tá lendo esses comentários, né, que as pessoas comentam isso ou falam com você absorve ou não. Então, se fazer parte do seu princípio, do seu valor, você fala assim, não, eu acho que eu posso melhorar isso. Ou se tem coisa que não tem nada a ver com você vai ter essa consciência e vai falar, não, isso tá bom, muito obrigado pelo conselho, um beijo e tchau. É mais ou menos isso. Então, você não pode ter medo de mostrar os seus princípios e valores. Porque se você tiver medo e absorver tudo que as pessoas falam pra você, meu amigo, você vai pirar.
Enlouquece. E o grande problema, meninas, é que muitas meninas e meninos querem tudo muito rápido, querem as coisas para ontem. Então, essa questão meu Deus, eu já tenho tantos anos e eu ainda não tenho minha casa, ainda não tenho meu carro, não tenho minha segurança financeira, que caminhos que eu vou precisar fazer para alcançar as coisas mais rápido e por onde que eu posso encurtar tudo isso para alcançar. Então, as pessoas estão cada vez mais ansiosas por resultados cada vez mais rápidos e por tudo. Só que a grande questão é que nada que é permanente na nossa vida se constrói de forma rápida. As melhores coisas da vida, elas vêm com o tempo. E eu acho que a coisa mais bonita que a gente constrói é essa maturidade de entender que as coisas mais permanentes na nossa vida demandam mais tempo, demandam mais trabalho, demandam mais pensar, mais agir. Então, eu falo que, às vezes, há caminhos para encurtar esse sucesso no mundo dos negócios, no mundo corporativo, no mundo dos concursos. Só que isso coloca à prova os seus valores. Tu tem um preço, né? Ao que você está disposto a se submeter. E isso está em todos os ambientes da vida, educacional, corporativo, no mundo dos concursos, em todos. Sempre vai ter o lado bom e sempre vai ter o lado ruim. Sempre vai ter aquela pessoa que vai tentar fazer as coisas de um jeito, daquele jeitinho, e a outra pessoa que fala, não, eu não preciso me sujeitar a isso, eu prefiro demorar um pouquinho mais, né, do que me sujeitar a isso. Mas aí isso envolve valores e o quão disposto você está a se colocar em situações que não compactuam com quem você é. E a gente vê muito isso na vida, em todos né? os lugares, né, Jennifer? Eu tô lendo um livro agora, eu quero compartilhar com vocês aqui. Uhum. E tem uma história que... Nossa, pensa... Eu falei, eu até postei no meu Instagram, falei assim, gente, pense no livro que tá bugando a minha mente. Tá bugando. E tem uma frase, assim, uma história que eu achei fantástica. Eu amo histórias, Jennifer. Amo histórias. E tem uma frase, uma parte da história que fala assim, que tinha um grande sábio judeu, e ele estava já doente ali, prestes, né, a falecer e tal, e os seus alunos o viram chorando como uma criança. E perguntaram, né, mestre, o que está acontecendo? Por que o senhor está chorando desse jeito? E ele falou o seguinte, o meu grande medo é de quando eu chegar no tribunal celeste, me perguntarem, por que você não foi você? Porque ninguém vai perguntar, por que você não foi Moisés ou por que você não foi Abraão? Vai perguntar, Duda, por que você não foi a Duda? Porque a Duda é única. A Jennifer é única. A Ariana é única. Você que está assistindo aqui é único. O grande problema é que nós perdemos... Gente, olha só uma criança quando nasce. Observa. A criança, na pureza dela e sem todas essas desculpa a expressão, essas urucubacas que nós temos aqui na nossa mente, é muito simples. Quando ela começa a engatinhar, que ela começa a querer andar, quando ela cai, ela não desiste. Exatamente. Ela sabe que ela pode dar continuidade. E o que a gente faz? Caiu, bora, levanta que você consegue. Só que quando nós crescemos, a gente perde. A gente perde essa essência, essa centelha divina que nós nascemos. Porque nós começamos a comparar. Mas espera aí, a Duda anda diferente, mas a Duda é alta, a Duda... Não, mas a Jo... Não, mas fulano e ciclano... E nós vamos perdendo a nossa essência por buscar uma perfeição que não existe. É onde eu gosto muito da Brené Brown, que ela fala, né? Nós perdemos... Eu amo, né? Nós perdemos uma vida buscando perfeição para pessoas imperfeitas. Exato. Olha que loucura. Aí perdemos a nossa essência. Então, esse assunto de você precisa levar os teus princípios, levar os teus valores para o concurso, para o mundo empresarial, seja qual for o negócio. Você quer virar youtuber? Você quer virar influencer digital? Tá tudo bem, mas não esqueça dos teus valores. Exato. Não esqueça dos teus princípios. No final das contas, é isso que vai fazer você não entrar numa loucura. Exato. Nessas síndromes que estão tão naturais, né? E isso que te faz ser diferente e se conectar com as pessoas de forma verdadeira. Eu acredito muito nisso. E eu falo assim que eu voltei para o mundo Miss já muito tarde. Na minha época, o Super National ainda nem o Universo tinham feito essa extensão etária. O Universo ainda era até 27 anos e o Super National era até 29. Era o concurso que permitia mulheres de mais idade. Então eu estava no bom popular, no vai ou racha. Ou eu ia, ou eu não vivia mais essa experiência. Então,
eu fui vice do meu estado, me foi feito o convite, né, olha, você pode representar uma região do estado, se você tiver vontade, e eu tinha tido meu sonho profético, e eu sentia que eu precisava viver algo muito diferente do que eu estava vivendo. Eu falo que o Mundo Miss, ele me resgatou em um momento da minha vida, onde eu tinha muitas dúvidas sobre o meu trabalho, sobre quem eu era, sobre qual era o meu propósito em tudo aquilo, e foi um momento onde eu pude viver tudo isso, financeiramente, emocionalmente. Eu gosto até de falar essa questão do financeiro, porque as pessoas veem os concursos, mas elas não veem quanto custa. É tudo muito caro, é tudo muito difícil, é tudo muito lindo, mas um vestido, as pessoas não têm ideia de quanto custa, uma preparação, um bom profissional, custa caro, sapatos, professores, psicólogos, treinos, gente, é tudo muito caro. Então, eu falo que é um hobby, que eles nos transforma, mas é um hobby também que as pessoas precisam entender do custo e estar preparadas para isso. E eu pude abraçar esse processo de transformação. Então, as pessoas sempre me perguntam, mas por que você, já com 28 anos, você foi voltar para concurso de beleza, você já tinha um trabalho muito bem estabelecido e tudo mais? Eu falei assim, porque algo dentro de mim diz que no futuro eu não quero me arrepender de não ter tentado. Era e se me falarem qual que é o que te motivou, foi isso que me motivou. Eu não quero daqui 30 anos pensar, poxa, o que teria acontecido da minha vida se eu tivesse ido para o Miss Brasil? Eu tive a chance, será que eu teria sido? Eu não queria conviver, eu não quero conviver com o martírio de não saber o que teria acontecido. Por isso que eu me joguei nesse processo. E graças a Deus que eu me joguei nesse processo. Porque eu digo que o Mundo Miss transformou a minha vida. E vem transformando a minha vida de forma rápida? Não. É fácil? Não. Mas eu nunca desisti de mim. E eu aprendi, eu sempre fui muito racional, uma pessoa muito racional. E eu aprendi com isso de que eu preciso escutar meu coração também. E que às vezes o coração, no seu sentimento, no seu fervor, ele quer te resgatar, quer te dizer, não, tenta isso, que isso vai para um caminho diferente. Então, encontrar uma conexão entre o emocional e o racional e se permitir viver as experiências é muito importante, porque a decisão que a gente toma hoje pode mudar o nosso destino completamente. Isso já virou uma terapia, né, gente? Não é, isso aqui gente, já virou uma terapia. Isso. Eu adoro essas conversas. Ai, mas é tão gostoso, né? É muito bom. Muito. Eu queria aqui ficar mais horas e horas com a Jennifer aqui, mas acho que vai ter que ter mais episódio, viu, Jennifer? Eu também Daqui acho. a pouco. Não, e tá todo mundo aqui do estúdio. Depois do Miss Supranational Brasil. Isso. Já vem aqui agora. Nossa, a gente foi a preparadora da nossa Miss Brasil aqui. Olha que legal. Mas uma coisa que eu até quero frisar muito sobre a Duda. A Duda é uma Miss que tem experiência, é uma Miss que já participou de vários concursos, mas uma coisa que a Duda tem é o brilho no olhar, é uma coisa de entender que ela sabe que ela tem muito potencial, a Duda sabe que ela é bonita, a Duda sabe que ela é alta, a Duda sabe que ela é imponente, mas a Duda sabe que ela pode mais e que ela quer dar sempre o melhor dela, que ela quer se aprimorar. E eu falo que a zona de conforto é a zona mais perigosa para todas as pessoas em absolutamente tudo. Nós nunca vamos estar 100% prontos. Eu, hoje em dia, todos os anos eu faço cursos de aprimoramento. Eu tenho o meu mentor de comunicação, de oratória, de gestão, né, uma pessoa que eu amo, que é o professor Everson Barbosa, da Escola Transformatória, que é uma das maiores escolas de habilidades sociais do mundo. Ele transformou a minha vida. Então, pessoas transformam a nossa vida e nos profissionalizam para que a gente possa transformar a vida das pessoas também. E então, sempre procurem, nunca se limitem eu sou muito bom nisso, não vou me mexer para melhorar. Sempre podemos aprimorar. E uma vez um professor da pós-graduação chegou num ponto muito chave. Ninguém pode ser bom em tudo. Então, o grande erro das pessoas é tentar equiparar as suas habilidades. Ser 50%. Não queira ser medíocre, não queira estar nos 50%. Entenda o que você é realmente bom e seja fantástico naquilo. Eu não sou a melhor na passarela. Se eu voltasse no concurso, eu ia precisar suar a camiseta. Eu sou muito boa na comunicação? Sim, mas não negligenciaria isso. Eu também iria atrás de outros profissionais, outros pontos de vista. Por isso que eu acho legal quando as missas têm profissionais de áreas similares, porque elas conseguem ter nortes diferentes. Então eu vejo que nesse mundo dos concursos ainda existe muito um senso de posse. É a minha miss. Eu que preparo,
eu vou a transformar. Mas a Miss, ela é a somatória da expertise de muitos profissionais diferentes. Tal profissional me ensinou isso, tal profissional me ajudou nisso, né? Tem aqueles que a gente tem mais apego, mais carinho, mas a Miss, as pessoas, os profissionais são resultado de múltiplos talentos que vieram antes dela. Então não se acomodem. Duda é o exemplo disso. Tinha uma passarela boa? Tinha, mas eu posso ser melhor, e foi atrás. Eu falo bem, eu já sou apresentadora, mas eu quero ser melhor, eu vou atrás. Não se acomodem, procurem constantemente evoluir, porque às vezes, do outro lado da porta, tem uma oportunidade gigantesca para você, e você precisa estar pronto para dizer sim, e sentir confiança para dizer sim, eu estou pronta. Perfeito, perfeito. Agora sim, aproveitando que a gente tem uns minutos aqui ainda, Jennifer, eu quero trazer... Tá muito gostoso esse assunto, assim, mas eu quero trazer umas outras coisas que as pessoas têm curiosidade aqui do Podmiss, que é algumas coisas dos bastidores. As fofocas. As fofoquinhas, aquelas coisas, né? Os babados, né? Esse assunto tá muito gostoso e peguem pra vida de vocês, gente. Isso aqui é o creme de la creme, tá, exatamente. Gente? Não é verdade? É aquela porçãozinha mágica. Mas eu falo, Jennifer, se eu tivesse acesso a esse conteúdo alguns anos atrás, eu teria batido menos cabeça na vida, gente. Meu Deus. Mas é tudo na questão... A Bíblia diz que tudo tem seu tempo, né? Tem um tempo pra tudo nessa terra. Mas, enfim, aproveite esse conteúdo aqui, porque realmente é precioso. Gente, isso aqui é coisa de mentoria, tá? Esse bate-papo aqui é coisa de mentoria, então aproveitem. Exclusividade. Depois a gente quer todos os comentários aqui do podcast, o que você mais gostou da conversa. Exatamente. Então, né? Já aproveita, já compartilha, já escreve aqui que está gostando, comente aqui, gente. Comenta que a gente quer saber. Comente, a gente quer saber de tudo. Exatamente. Você está gostando desse bate-papo? O que tocou você? O que tá falando? Sabe? Dê o like lá pra gente, compartilha. Siga as nossas redes sociais, @podmisscast lá, que é o nosso Instagram, e também no nosso canal aqui no YouTube. Por favor, faça isso, porque estamos precisando que você coloque essa mulher lá no topo. Entendeu? Nossa. Mas é porque, gente, peraí, agora a nossa energia tá toda focada para nossas Miss, entendeu? Nossa Miss Brasil. O Podmiss tá em peso aqui na torcida pela Duda. Claro que a gente sabe, né, gente? Estamos na torcida para que ganhe a melhor. Sim, com Só certeza. que, desculpa, mas a melhor é ela, então... Não. Ai, não. Aquela, não me coloque na situação. Não me coloque na situação. Não, gente, isso aqui é um posicionamento da Ariana. Eu tô na torcida de verdade por conhecer. Acompanhei, né, a Duda fez também. Parte dessa minha preparação. Estou fazendo parte também da preparação da Duda. Então, assim, foi o que a Jennifer falou. Não é rasgando seda, não. Mas pensa na mulher que busca, sabe? Assim, eu falei assim, mas ela tinha acabado de fazer uma mentoria. Tinha acabado e a gente vai fazer... Eu falei, não, peraí, então a gente vai trabalhar isso aqui não, se a sua cabeça vai bugar, que é tanta coisa. É verdade. E daqui a 2 horas ela me encontra de volta. Olha aí. Exato. Tá vendo, gente? Então, assim, eu até vi, né, que ela postou lá, ai, Duda, você tem sorte, né? Ó a sorte, né, Duda? A sorte, ninguém vê os bastidores. Tanta busca, tanto investimento. Quem vê os bastidores da sorte. Né? Muito. Essa quando você sorte. olhar alguma coisa e pensar, uau, que sorte. Que sorte, né? Quem sabe dessa lindo. sorte. Mas aqui, vamos pegar esses bastidores aqui das fofocas, Jennifer? Qual que é fofoca? Antes da gente começar aqui, você tinha contado algumas coisas que foi bem interessante em relação ao mundo, né? Do mundo, do universo Miss, que é o que o pessoal tem muita curiosidade. Um dos assuntos que a gente começou a falar aqui foi sobre essa coroa que tá aqui em cima. Gente, coroa bonita, né? Eu tô assim, nossa, isso aqui é o quê? Swarovski? É, Swarovski. Né? Aí a Duda falou assim, o Swarovski. É importada, gente. É o importado da Made in China. Não vamos fazer propaganda para os marketplaces. Nós não vamos falar da porque onde que é. não estamos ganhando nada com isso, tá? Quem quiser que vire patrocinador do pod. Exatamente, Jennifer. Gente, desse eu sou do modelo. comércio, Não vocês vou não dar brinquem com a nomes. raiz comercial do ser humano. É bem isso, minha amiga. Inclusive, estamos abertos aos patrocínios, tá? Por favor, patrocine o Podmiss, porque nós estamos bombando nas nossas redes sociais. Isso aí, muito. Nós estamos mesmo, tá, gente? Ó, vocês precisam ver os alcançando nossos milhares de números. pessoas. Vocês não estão entendendo. Mas me conte aqui, Jennifer, Duda. Quer dizer que isso aqui não, gente. Essa coroa
linda. Não é Swarovski? Como que é isso? Me expliquem. Não é ouro branco? Como que é esse um processo? segredinho de Misses. É um segredinho de Miss. Vamos lá, gente. Muitas das meninas, muitas coordenações vendem as coroas para suas misses, porque é um grande comércio. As pessoas precisam entender que o mundo Miss, ele é um negócio. E um negócio precisa gerar renda. Então, tem coordenações que compram as coroas e revendem, colocam aí uma margenzinha de lucro. Tem empresas que fazem isso com as faixas também. Mas muitas das coroas de muitas misses são adquiridas pela internet, por lojas online, que vêm do Brasil, que vêm de fora, que vêm dos Estados Unidos, que vêm da Ásia. Vocês pegaram aí, né, gente? Qual, né? Que vem da Ásia. Então, assim, as coroas são muito bonitas, têm qualidades muito diferentes. Nós temos profissionais, artesãos, que fazem coroas manuais, fazem um trabalho belíssimo, né, forjando essas coroas, que são realmente artistas. Só que tudo tem um preço, né? Coroas mais personalizadas, designs exclusivos, geram custo. Então, coroas muito exclusivas são muito caras, R$ 2.000, R$ 3.000, às vezes muito mais. E normalmente são de concursos, né, nacionais ou internacionais, que aí sim é uma joia que a Miss ganha. Exatamente. Mas as coroas de misses municipais, de misses estaduais, geralmente ou são fabricadas por alguns artesãos dos estados, ou são compradas em lojas online, que vêm de outros países. Hoje a Ásia é um grande fornecedor de coroas, de joias, de acessórios, de roupas. Então, não é... Achando que era ouro branco. Existe a versão cara, mas também existem versões mais em contas. Hoje as misses conseguem comprar coroas belíssimas por 300, 400, 500 reais, que são muito bonitas, muito impactantes, muito altas, né? Então a coroa tem toda essa magia, mas ela não é tão inacessível assim. E para as produções de vídeo e foto ficam lindas. Quem vai saber, gente? Eu, por exemplo, isso aqui, olha o brilho disso aqui, gente. Não é? Quem vai Lindíssimo. saber? Lindíssimo. Material muito bom também. Olha. Eu falo assim, que de nada adianta uma coroa brilhante, linda, maravilhosa, se você não dá propósito a ela. Com certeza. O valor da coroa está em quem carrega a coroa. Uau! É isso. Nossa, se fosse encerrar com essa frase... Que a coroa é só a coroa. O que faz a diferença é quem carrega a coroa. By Jennifer, entendeu? By Jennifer. Caramba, essa foi bonita. Mas você também contou outras histórias aqui pra gente. Você contou algumas histórias... Não, eu quero que você conta pra pessoal... Tem Mundo Mister. Nós vamos ultrapassar um pouquinho o nosso horário hoje, que a gente tem precisa. Porque o meu... É interessante falar, né? O meu concurso vai acontecer agora em abril, Miss Supernational Brasil, em Balneário Camboriú, no Hotel Cibar, onde aconteceu o concurso da Jennifer também, quando ela participou do Miss Supernational Brasil. E além da Miss Supernational, vai acontecer o concurso Mister. Não é, Jennifer? Mister Brasil CNB. Porque o que as pessoas não sabem é que o Miss Supernational, ele tem o concurso feminino e tem o masculino, que são da mesma organização. O menino, o homem que vence o Mister Brasil, e ele se encaixa no que o Supra, assim, homens que não sejam casados, nem não tenham filhos, e eu acho que até 35 anos, né, se ganha um Mister dentro dessas condições, vai para o Mister Supernational. Se torna o casal da Miss Supernational. Então, os dois vão para a Polônia. E no Brasil este ano volta a acontecer a mesma dinâmica como é na Polônia, né, que é o concurso das meninas, os Misters assistem, todos elegantes, belos, e no outro dia é eleito o Mister Brasil CNB, né, o CNB, que é o concurso nacional de beleza, que é a empresa que gerencia a licença do Supra, do Mundo e demais concursos, é a empresa que gerencia os maiores concursos de beleza masculinos do mundo, né, como Supernational, Mundo, International, Global. Então, o Mister que vence e se enquadra no perfil do Mister Supernational também vai para a Polônia com a Miss. Exato. E atualmente a Miss Supernational é da Indonésia. Exatamente. E o Mister é da África do Sul. Ai, que legal. E aí formam um casal. Lindíssimo. Viu? É uma curiosidade que eu não sabia, por exemplo. Eu são acho que talvez algumas os pessoas... embaixadores da organização. E dos concursos dos Grand Slams, as únicas franquias, as únicas licenças que tem o Miss e a Mister, a Miss e o Mister é o Miss Supernational e o Miss Mundo, o Miss e Mister World, que são geridos pela mesma empresa. Porque tem o Miss International e o Mister International, mas não é a mesma organização. Não, então a gente fala que é a dupla dinâmica, né? Os embaixadores, os representantes. Mas aqui no Brasil, Jennifer, os Misters vão ficar no mesmo hotel que as meninas ou não? No mesmo hotel? No mesmo hotel. Ambiente, as atividades são todas muito parecidas. Gente, que legal!
Todas as provas são as mesmas. A única diferença, né? Igualdade de direitos, misters. Vocês deveriam ter traje típico e vocês não têm. É verdade. Tá? As misses que lutam. As misses lutam um pouquinho mais, tá? Os meninos, por exemplo, na competição, eles têm provas prévias que as meninas entregam, vídeo de apresentação, vídeo de projeto social, capa de revista, que é a sua versão fashion, e tem também o fashion film, que é um vídeo que todas essas pré-provas geram nota. No meu ano não era assim, tá? Não valia nada. Era tipo, não valia. Mas esse ano vale, isso é muito legal, porque a Miss já chega no concurso com uma nota, sendo mais conhecida pela organização, é uma forma de conhecer as facetas, né? Só que os misters, por exemplo, entregam vídeo de apresentação, projeto social e capa de revista. Não tem fashion filme, e as meninas têm traje típico, e os meninos não têm. Então, por quê? Eu me questiono porque ainda existe essa diferença. Não tem. É o mesmo concurso. Não, é o mesmo concurso, tinha que ter. Nós queríamos ver os meninos lá todos com eu dragão. Também, eu adoro. Uma coisa que eu Duda, vai dar um spoiler não pra gente? Ixi! Vai dar um spoiler? Pode dar um spoiler? Não, então, o traje típico do Miss Supernet no Brasil esse ano, ele vai ser a representação da fauna brasileira. Fauna e flora, se eu não me engano. Não, acho que é só a fauna. Só fauna? Tava no regulamento, só a fauna brasileira. E aí a gente tá trabalhando isso pra levar, né, a fauna capixaba. Para os fogos do Miss Supernet no Brasil. Um mini spoiler, né, gente? Porque ela não pode revelar agora, né? Quem quiser colaborar com a Duda, com a preparação dela, ainda temos aí 31 dias até a final do concurso. Então dá tempo ainda de ter novos patrocinadores, novos colaboradores fazendo parte desse time, do Pod Miss, da trajetória da Duda. Então, quem estiver nos assistindo, tiver interesse, até levanto já essa bandeira, entre em contato com o Pod Miss, com a Ariana, com a Duda, porque todo mundo é muito bem-vindo na preparação da nossa Miss. Verdade. Mas tem alguma, Jennifer, fala pra gente, tem alguma outra coisa assim você lembrou assim, de quando você concorreu, alguma coisinha aqui, alguma curiosidade? Tem, assim? Eu quero só fazer um adendo, isso aqui é um pouco polêmico, tá, mas eu vou falar. Quando os concursos, eu falo assim, que quando você vai para competir, você vai para competir. Você tem que ter foco. É como Olimpíada, você não pode deixar nada sair do seu foco. E aonde acontece um concurso onde tem homens muito belos e mulheres muito belas, às vezes pode acontecer uma distração, né, para os solteiros, né? Então eu falo assim, gente, misses e misters, vocês estão competindo, mantenham foco, mantenham respeito, né? Deixem para seguir a colega no Instagram, fala com a colega depois que o concurso acabar, não tira o foco. Né, o concurso de beleza não é lugar de paquera, gente. É trabalho, gente, é eu coisa não tinha séria. pensado Não acontece. E os namorados vão ficar ciumentos, hein? Nossa, Deus. Jennifer, meu namorado, ele faz junto comigo desde o primeiro dia do confinamento. Jennifer, você espalhou a corrupção aí agora. Não, eu falo que é verdade. Porque, assim, às vezes tem muitas misses que se distraem um pouco. E misters também. Então, esses dias, eu não sei com quem eu tava conversando. E falaram, nossa, as meninas são tão bonitas. Eu falei, foco. Você tá indo pra ganhar um título, não pra arranjar creche. Adorei. Então, assim... Não, mas assim, é aquilo claro, que a gente conversou, né, Jennifer? Quando tem, né, Duda, você tá com seus princípios e valores muito bem guardadinhos, tá tudo certo. Graças a Deus. Tem um lado divertido, gente. É uma competição, mas tem as anécdotas, tem as amizades, mas as atividades são muito diferentes. Tipo, as misses só encontram os misters, tipo, no café da manhã, nas refeições, mais as atividades, tanto é que o confinamento dos meninos começa um dia depois para não ter choque de atividades. Então, o primeiro dia das meninas não tem misters ainda. No segundo dia delas, que é quando elas começam a fazer ensaio, tem as gravações externas, os meninos estão chegando no hotel. Então, assim, até os horários. Vai ter visita no aquário de Balneário Camboriú, que tem um super aquário gigante, com tubarões e coisas, que no meu ano nós fomos, né, no Oceanic, não sei das quantas, não lembro o nome. Né? O horário dos misters era 1 hora antes do nosso, então quando a gente chegava lá, eles não estavam mais, eles já estavam na outra atividade. Então, dificilmente você se encontra, mas às vezes cruza pelos corredores, pelos elevadores, né? Alguma outra atividade geral
é feito se tem alguma palestra de patrocínio e tudo mais. Então, assim, isso, né, observem, admirem, mas não atinjam, Sem tá, gente? distração, né, Jennifer? Sem distração. Sem distrações. Ah, gente, ó, eu queria poder ter mais tempo, mas, ó, já fica o convite, Jennifer, por favor. Obrigada. Retorne ao Podmis. Amamos Muito, aqui o seu muito. conhecimento. Amei te conhecer, mesmo que... Gente, só para Igualmente. vocês entenderem, nós estamos no nosso estúdio aqui, em Vitória, no Espírito Santo, e a Jennifer está lá em Curitiba, Paraná. Curitiba, Paraná. Então, nós estamos fazendo... Hoje a nossa transmissão é online. Olha a Online. tecnologia como Não nos é? ajuda, né? Muito. Estamos muito Então, chiques. assim, às vezes pode dizer que a internet às vezes dá uma travadinha e tal, mas é porque nós estamos fazendo exatamente online para não perdermos a oportunidade de termos profissionais tão incríveis como a Exatamente. Jennifer, E né? ter conteúdo tão valioso. Tão valioso. Então, Podmis é o mundo todo. Vocês sabem, nós temos até uma correspondente internacional, né, amiga? Não é novidade, Nós não pode temos, vir. né? Gente, quem que é essa? Agora eu tô curiosa. Uai, quem nós que é essa temos, correspondente gente, Nós temos internacional? uma correspondente diretamente de Nova York. Ela esteve, Verdade. ela esteve no New York Fashion Week, já fez uma cobertura pro Podmis. Podmis chegou com Será tudo. que é quem eu estou imaginando que é? Não, eu acho que não. Ela não é conhecida no Não, mundo não é Miss do mundo ainda. Miss. Ah, tá bom. É, ainda não. Mas, eis que te digo, filha minha, tá? Essa nossa correspondente tem acesso. Eu não posso falar nomes ainda porque nós estamos em negociação, mas nós temos ali uma possível Miss New York que estará fazendo parte conosco aqui, entendeu? Então, Eu gosto. É. eu Eu gosto. gosto disso, assim. Eu gosto, assim, eu falo assim, os elementos de persuasão. Você está jogando, minando a cabeça das pessoas. Você ainda não está persuadindo as pessoas, mas você está já jogando a semente. Só uma Exatamente. sementinha do Olha, bem, uma sementinha uma coisa boa. do bem. Então, Exato. porque o Podmis nasceu com tudo. Nós estamos, assim, gente, nós nascemos com esse intuito mesmo, sabe, Jennifer? Quando eu comecei a mentorear, né, algumas misses, as pessoas começavam a perguntar, como é que são essas, o que elas comem, como vivem, De onde são, o que de onde fazem. são, o que fazem. Onde que elas compram suas coroas? Onde elas compram E as aí eu coroas. brinquei, né? É onde compra coroa. E eu brinquei, né? As meninas aqui, a gente fez entrevista no último episódio, eu fiz com as duas misses, né? Eu falei, peraí, gente, vocês têm estria? Peraí, vocês não nascem com esse... Os Ai, cílios quem não me não dera. nasceram assim? Como é que é o processo? Porque é pra trazer esse mundo real, é pra trazer o lado real Da vida de uma vida. da vida de uma miss. Eu brinco que a gente nasce bonita e inteligente. A magreza a gente vai atrás. Aqui, Duda Exato. Duda falando, tá no foco agora, né, Tô no Duda? foco, na dieta. É. Na dieta. Minha mãe, Em ó, nome de Jesus. eu vou trazer uma frase que minha mãe diz. O importante é a gente nascer com inteligência, com cérebro. O resto, tudo tem para comprar. Cabelo tem para comprar, academia tem para comprar, né, uma lente de contato você tem Uma para full comprar. face pra comprar, né, procedimento, gente? Né? Então, o que você não muda é quem você é. Os princípios, os valores, né, a sua vontade de querer fazer acontecer. Cabelo, a gente muda a cor, corta, pele, a gente faz peeling, e a gente vai mudando. Esse é o mundo fantástico, né, das mulheres e da estética, em que a gente sempre vai melhorando. Verdade, verdade. Jennifer, obrigada mais uma vez. Você gostou, Duda? Muito, eu adoro ver vocês duas falando. Eu adoro as aulas, gente, de mentoria com as duas, assim. As duas, né, trabalham com comunicação, mas são abordagens totalmente diferentes. E eu fico só assim, ó, ouvindo, observando, que eu amo as aulas dela. E ter você aqui, Jennifer, a gente fez questão, porque você, pra mim, nesse processo, eu já te disse isso, é muito especial, né? Eu tive a oportunidade de redescobrir a Eduarda nesse processo, porque, como a Jennifer falou, é um processo que você vai se reencontrando. Então, eu só tenho que agradecer. Obrigada por fazer parte do Podmis e enriquecer ainda mais os nossos conteúdos. Foi lindo, foi lindo. Tenho certeza que os nossos telespectadores aqui vão amar o conteúdo. E mais uma vez, gente, nós vamos colocar o Instagram da Jennifer aqui. Então sigam a Jennifer, esse conteúdo extraordinário que ela tem. Se você já é Miss e não conhecia o trabalho dela, então conheça. Quem sabe aí você vai ter essa oportunidade de tê-la também como mentora. E é isso que é bacana, né? As pessoas, nossa, Ariana, mas você é mentora e ela é mentora. Mas é isso. Não tem uma disputa, não é sobre isso, sabe? Tem. É a São maturidade. perspectivas diferentes. Não, é a maturidade. E Com por certeza. mais que a Jennifer viesse na mesma narrativa que a Ariana, não tem por que ela não estar aqui.
Porque são profissionais diferentes que vão entregar conteúdos diferentes, porque Exatamente. são coisas, nós somos únicas. A Jennifer, ela vai trabalhar na identidade dela, a Ariana na identidade dela, e pessoas vão se identificar mais com ela, e pessoas talvez vai se identificar mais comigo, e tá Sim. tudo bem, Tá tudo sabe? bem. O trabalho em equipe. Eu falo que eu trabalho em equipe. Exatamente. Eu trabalho com pessoas que trazem o seu melhor para que juntos alcancemos algo muito maior. Demora um pouco mais, mas é mais longevo. E é isso que as pessoas procuram, longevidade. E eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, Ariana, Duda. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A todas as pessoas que estão nos assistindo, do Espírito Santo, do Brasil, do mundo, né? Sejam sempre muito bem-vindos e procurem sempre trabalhar a melhor versão de vocês. Acompanhem a Duda no rumo ao Miss Supernational Brasil 2025, diretamente do Hotel Cibar, em Balneário Camboriú. A Dubai brasileira, né? Eles gostam de falar assim, que chique, né? Então, eu agradeço muito pela oportunidade. Comunicação é a minha paixão, pessoas é a minha grande paixão. E hoje, por mais que eu tenha migrado um pouco de área profissional, eu sinto que hoje eu trago muito de quem eu fui e ainda estou construindo a Miss, a mentora, a mulher que eu ainda quero ser, e eu sempre incentivo muito as pessoas, né, homens, mulheres, todo mundo, a fazerem isso, a não se acomodarem, a procurarem sempre a sua melhor versão. Então, meninas, muito obrigada pela oportunidade, espero reencontrá-las em breve. Com certeza, arrasou demais. Bom, agora encerrou, né, então, né, Duda? É isso. Gente, Episódio de hoje. muito obrigada pela presença de vocês aqui. Então, mais uma vez, por favor, não custa nada você dar um clique aí de gostei, de compartilhar, coraçãozinho, gente, por Isso. favor. Ativar as notificações também, porque tem muito conteúdo Isso. maravilhoso que está por vir, vocês não podem perder, viu? Fiquem ligadinhos em todos ali. E, ó, o Podmiss fará uma cobertura especial aí do Supranational aí, né? Já fazer uma programação especial aí. A Duda, no máximo possível que ela puder, claro que ela vai estar em confinamento, mas o máximo possível que ela puder, ela vai sempre estar nos Com informando aqui, fazendo alguns conteúdos pro Podmiss pra nós. Porque o Podmiss todo, gente, nós estamos torcendo por todas, né? Por todas, né? Então, assim, o acompanhar gente, a nossa apresentadora, né? Então, a gente precisa dar, né, Jennifer? É justo, Aquele né? incentivo tem. Até porque eu vou tocar no assunto também em breve, abrem a votação popular, o voto popular. E as misses precisam da força da torcida. Então, né, gente, fiquem atentos, logo, logo Duda vai divulgar as votações populares. Então, preparem o dedinho. Exatamente, ó, votem muito e acompanhe o Podmiss, porque além de todo o conteúdo do Mundo Miss, nós faremos uma cobertura especial do Supranational, já que a nossa apresentadora estará lá conquistando essa coroa. Todos os bastidores, todos. Ó, beijo no coração de vocês. Beijo. Gostou, Duda? Adorei. Estou ansiosa para o próximo. Estou ansiosa para o próximo. Quem será o nosso próximo convidado ou Não é? convidada, né? Exatamente. Vamos ver aqui. Tchau, pessoal. Até a próxima, Tchau, se tchau. Deus quiser.